Cerca de 50 motoristas participaram de um protesto ontem à noite pelo assassinato de um colega taxista em Ribeirão Preto. O movimento teve o objetivo de exigir das autoridades mais segurança. Os colegas do taxista assassinado marcaram o início do protesto em frente ao Palácio Rio Branco. Todos inconformados pelas circunstâncias da morte de José Carlos Mantovani Júnior, de 51 anos. A vítima, ao fazer uma corrida desde o centro da cidade até o Parque dos Pinos, foi baleado dentro do carro. Situação que a classe indignada vai lutar para que fatos como esse não voltem a acontecer. Nós temos que criar um meio que ajude todos. Estamos chamando todos aqui para chegar a uma conclusão. Vamos sentar com autoridades, vamos correr atrás. A partir de hoje, alguma coisa vai mudar. De acordo com os representantes da classe, algumas sugestões deverão ser apresentadas, no sentido de oferecer maior segurança, principalmente durante a noite. Por exemplo, um pequeno cadastro do passageiro. Eu acho que isso é importante, você pegar e passar para a central os dados da pessoa que está embarcando, algum tipo de documento, para onde está embarcando, e a central a cada 5 minutos, 3 minutos, está informando com o motorista. Outro ponto citado foi a falta de união entre os taxistas e que tudo que foi feito deverá ser em função de toda a classe. Eu acho que nós tínhamos que se unir mais para que não aconteça o que aconteceu com o nosso colega. Faltou alguma coisa? Faltou alguma união nisso? Alguma colaboração? Sim. Nos casos específicos? Na minha opinião, faltou. Esta demonstração de falta de união, segundo eles, teria ficado muito claro com a atitude de um colega que, na noite do crime, após negar a corrida aos supostos passageiros, ligou à central para acionar outro táxi, era o de Mantovani. Alô, só tem um passageiro aqui no ponto de táxi São Cristóvão que não tem nenhum carro aqui no momento. E ele está querendo um táxi. É para você? Eu sou taxista aqui, mas meu carro está quebrado e não tem nenhum táxi aqui, tem um passageiro aqui, tem um táxi. Eu acho o seguinte, na situação que aconteceu ontem, se eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Se eu não vou embarcar o passageiro, eu não tenho que ligar em central em lugar nenhum para chamar outro carro para embarcar, porque se eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Deixa o cara se virar, vai andar a pé e se vira. Para os taxistas, além de algumas atitudes que devem ser mudadas, para maior segurança, falta também policiamento. Está faltando segurança. Policiamento para pedir documento para taxista, verificar pneu, verificar isso e multar o taxista. Ele não para quando você está com passageiro, com suspeito, ele não para. O protesto virou também uma carreata com buzinaço e com a participação de cerca de 50 carros. Eles deixaram a praça em frente à prefeitura para percorrer as principais ruas do centro. Fizeram uma pequena parada em frente ao prédio da Polícia Civil, onde procuraram chamar a atenção das autoridades. Em seguida, continuaram a manifestação e se dirigiram até a rodoviária. O protesto terminou com a volta dos carros à central de flagrante. Ali, todos, de mãos dadas, fizeram uma oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Luiz Fernando Luffy para o Jornal da Clube. Confeito, exercer a profissão de taxista se mostra de alto risco em Ribeirão. E evidencia claramente um tremendo déficit de segurança. Esse déficit é quitado com capital físico, que tem preço, e, lamentavelmente, com capital humano, que tem valor. Esse é do mercado, capital físico, crimes contra o patrimônio e outros. Tem preço, monetizado. O outro é, na verdade, da área da axiologia. Uma sociedade como a nossa produz dois tipos de sentimentos, claramente. Uma sociedade normal e uma sociedade doente também. Esses sentimentos podem ser verbalizados assim: medo e esperança. Uma sociedade como uma família produz os melhores e os piores. Toda sociedade tem isso. A do Brasil também, e a nossa particularmente, de maneira bem clara, bem nítida, em época de crise ética, mais ainda. Os piores têm que ter medo e os melhores têm que ter esperança.
Nós estamos vendo de maneira bem clara que os melhores estão com medo e os piores estão com esperança. Esse é o dado, esse é o déficit. Esta é uma realidade que carece de ser cortada do seio de uma sociedade que, como dizia o pensador francês Hippolyte Taine, o homem é um produto do meio mais a sua genética e mais a sua insuficiente educação. O medo a pessoa tem que ter. Todo ser humano normal tem medo. E o anormal tem que ter medo, porque senão a sociedade tem que fazê-lo sentir medo. O medo sempre foi a melhor segurança, porque é o freio dos instintos. E nós temos que entender claramente que a pessoa tem que ter medo da lei de Deus, da lei dos homens, da justiça, da polícia. Medo. Ele está completamente sem medo porque é o império absoluto da impunidade. Impunidade é o crime continuado. A sociedade precisa se defender começando a se conscientizar disso. Desta realidade bem nítida. Ou será que quem tem razão é o pensador Aldous Huxley, quando ele diz assim, perguntando, e se a Terra for o inferno dos outros planetas? Porque está parecendo isso, uma estadia no inferno, que foi uma obra clássica também do pensador francês, que nós trazemos no momento como lembrança para que nós possamos pensar a respeito disso de maneira mais clara. Os melhores têm que ter esperança. A esperança, na verdade, representa a maneira mais clara para se ter paciência. A porta de entrada da esperança é o sonho. O sonho é a porta de entrada do inconsciente, onde se pode fazer a esperança. E o medo tem que ser mostrado, inclusive, para os marginais, a começar, se ele não tem medo de Deus, a começar pela lei dos homens. Uma polícia dura na rua, dura com aquele que efetivamente foi duro com as pessoas. Nós não podemos assistir a cenas mais como essa, porque quando a justiça não chega, a sociedade começa a desenvolver uma realidade muito próxima, que é aquela de ele começar a linchar, fazendo a justiça com as próprias mãos. E isso é terrível.